Muito bem-vindo, bem-vinda ao Escola Bíblica de mais uma semana. A gente só está começando mais uma vez uma temporada que realmente tem a ver com o nosso contexto hoje, com a nossa vida, com o nosso dia a dia, verdades para o tempo do fim. E essa semana especificamente a gente vai mencionar um pouquinho sobre a essência de ser um cristão. Como é que deve ser a vida de um cristão, o dia a dia, a sua representação diante das pessoas, o modo de ser, de viver, de demonstrar amor, tanta coisa que tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa essência e com o coração daquele que vive o verdadeiro cristianismo. Tudo isso a partir de agora e nessa semana aqui na temporada Verdades para o Tempo do Fim. Após um rápido intervalo, eu começo ao vivo com você. Até já! É muito bom poder reencontrar você. A gente está começando mais uma semana. Para você que já acompanha aqui o programa Escola Bíblica, a cada tema, a cada temporada, e quem sabe você que está assistindo pela primeira vez também, você é bem-vindo. A gente apresenta aqui temas bíblicos que têm a ver com o nosso dia a dia, com a realidade, com a presença atual da humanidade hoje diante de crises emocionais, crises sanitárias, crises de moral, financeira, seja qual for, e a Bíblia sempre tem uma mensagem para nós hoje. Em específico, essa semana, a gente vai falar sobre a essência do cristianismo. Semana passada, a gente falou sobre o viver cristão, o estilo de vida cristão, por que tantas religiões, a Igreja de Deus, a postura do verdadeiro cristão. E essa semana, a gente vai falar sobre a essência do cristianismo, o que é ser um cristão de verdade, quais são as características. As pessoas vão olhar para você, olhar para mim, elas vão perceber que somos cristãos de verdade. Como é que alguém pode olhar para você e para mim e dizer, olha, esse homem, essa mulher, essa jovem é um verdadeiro cristão? Eu sei que tem muita gente que não é cristã, que está assistindo a gente, mas eu sei que existem pessoas também que estão acompanhando a gente, que têm a sua denominação, a sua igreja, e querem entender um pouco mais, e a Bíblia traz isso para nós, como é que a gente pode viver realmente o cristianismo bíblico, aquilo que Cristo espera de nós, aquela demonstração para as pessoas que estão ao nosso redor. A gente vai abordar essa semana alguns aspectos mais práticos, tá bom? Hoje, especificamente, a gente vai abordar de uma maneira mais ampla, tá? É o primeiro encontro da semana, a gente vai começar trazendo algumas informações importantes. Só que antes eu quero lembrar você de duas coisas, antes da gente orar, que a gente sempre começa com uma oração e já apresenta o tema também. Quero oferecer para você, já vou oferecer de uma vez, 2 materiais. Um deles tem a ver com a nossa temporada. E o outro, se você já tem esse material, você pode pedir porque é lançamento da Novo Tempo, tá? O primeiro está aqui, já quero mostrar para você, Verdades para o Tempo do Fim. É gratuito, é um presente da Novo Tempo para você. Essa é a temporada que a gente está apresentando. Nós estamos no capítulo 6, falando exatamente sobre a essência do cristão. E eu já, depois de apresentar esse, vou apresentar um outro aqui, que é esse daqui. Se você já tem um outro material, você pode pedir esse daqui gratuitamente, que é o Sábado da Criação, lançamento Novo Tempo, qualidade excelente. O nosso amigo Frederico Branco, pastor Frederico, foi quem produziu a essência desse material aqui. Ele que é um dos apoiadores ali do Departamento Escola Bíblica. E olha, ficou um material excelente. Se você quiser, então, pedir esses materiais, primeiro peça, então, Verdades para o Tempo do Fim, se você não tem, para você acompanhar com a gente. E se você já tem, o Sábado da Criação, através da ligação pelo telefone ou através do WhatsApp também. Se está vendo o WhatsApp, é só escrever para a gente faz questão de retornar para você, responder o seu WhatsApp e enviar para você, ou através do telefone também, que você sabe, telefone fixo 12 21 27 31 21. Eventualmente, algumas pessoas entram em contato com a gente pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, pedindo material, mas não se esqueça de uma coisa, o caminho para chegar até você esse material é pelo WhatsApp
ou pelo telefone, tá bom? Daí ali é a forma como eles registram o seu endereço, pegam todas as informações, os dados e enviam para você de uma maneira muito específica e exclusiva para você, tá bom? Vamos orar e vamos buscar a Deus para mais um estudo essa semana. Senhor, nós louvamos o Teu nome por esse final de semana, apesar de muitas pessoas terem enfrentado suas lutas, dificuldades, perdas, mas nós estamos aqui para louvar o Teu nome, pedir sabedoria, orientação e uma compreensão exata daquilo que o Senhor deseja para nós. Nos ajude para que possamos viver o verdadeiro cristianismo, para tornarmos práticos na nossa vida o Teu caráter, a Tua essência, e que as pessoas olhem para nós e percebam Cristo Jesus. Nós oramos e pedimos a Tua orientação no estudo de hoje, em nome de Jesus. Amém. Aqui na Novo Tempo, você pode participar também no Escola Bíblica interagindo com a gente. Daqui a pouquinho eu quero aproveitar e dizer as maneiras que você pode interagir. Mas eu queria começar dizendo o seguinte, que certa vez eu ouvi uma frase que dizia mais ou menos assim, que de cada 100 pessoas, você já deve ter ouvido essa frase em algum contexto, em algum momento, 10 pessoas leem a Bíblia e 90 pessoas leem um cristão. As pessoas olham mais para nós do que necessariamente para aquilo que a Bíblia diz. Elas querem ver Jesus em nós. As pessoas, quando ouvem falar de cristianismo, elas querem saber se o cristianismo é real na prática, olhando para mim e para você também. E talvez você seja alguém que esteja se deparando com esse programa agora e você olha para Novo Tempo, olha para esse programa, esbarrou com esse programa e diz assim, eu quero ver se esse pastor, se essa TV realmente fala aquilo e vive aquilo. Há quem diga que não é 10 de cada 100 pessoas que leem a Bíblia e 90 leem o cristão. Há quem diga que 99 de cada 100 pessoas leem o cristão. Que a maioria das pessoas olham para nós de fato. A verdade é que a porcentagem, a quantidade não importa tanto. O fato é que as nossas atitudes falam mais claro e mais alto que a nossa essência das palavras. As pessoas olham para nós. As nossas palavras dizem muito, né? Eu falando aqui pode dizer alguma coisa, mas como diz aquele ditado, né? Quero mencionar para você começando aqui. As palavras são levadas pelo vento, mas as ações não. Falar é fácil, não é? Quantas vezes você já chegou para alguém e falou assim, olha, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Já falou assim para alguém? A pessoa estava ansiosa, tinha alguém na família doente, desempregada, sem perspectiva, e você querendo ajudar a pessoa, a gente tem isso, né? A gente quer ajudar as pessoas, fala assim, fica tranquilo, vai dar tudo certo, Deus está conduzindo as coisas. Agora, quando é com a gente, aí as pessoas vão olhar para nós e ver, de fato, se nós vivemos aquilo que nós falamos, né? Nessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre essa essência do cristianismo, a gente viver aquilo que a gente fala, em vários aspectos. Agora, qual que é essa essência do cristianismo? Qual que deveria ser essa essência do cristianismo? Nesse primeiro bloco eu quero introduzir para você, no segundo bloco a gente vai trazer alguns textos da Bíblia, afinal de contas a gente vai ler a Bíblia, entender o que a Bíblia diz, mas primeiro a gente tem que entender a nossa realidade, entender como é que a gente assimila as coisas, como é que o ser humano olha para nós, como é que a gente pode transferir para as pessoas uma mensagem verdadeira de Cristo. A gente precisa falar da mensagem que nós comunicamos e comunicar de fato uma verdade. Existem duas maneiras, e eu gosto muito de comunicação. Eu tenho o privilégio de poder fazer algo que eu gosto aqui, de comunicar com as pessoas. E existem duas maneiras básicas pelas quais a gente se comunica com as pessoas. Uma das maneiras é através da linguagem verbal. E aqui eu quero mostrar para você uma das maneiras que você vai falar com as pessoas, que as pessoas leem, que as pessoas enxergam, que é a linguagem verbal. O que é a linguagem verbal? Ela é chamada também de linguagem verbalizada e expressa por meio de palavras escritas ou faladas.
Então, quando você escreve alguma coisa, quando você fala alguma coisa, as pessoas vão ler aquilo, vão entender aquilo. Por exemplo, essa palavra, Cristo. O que você entende, o que vem à sua mente quando você lê a palavra Cristo? Alguma coisa vai vir à sua mente. As pessoas também vão fazer uma leitura dessa palavra. É a linguagem verbal, a linguagem escrita. Para quem sabe ler, obviamente, vai cada um interpretar de uma maneira aquilo. Agora, existe uma linguagem, a forma da gente se comunicar com as pessoas que não é uma maneira escrita, é chamada de linguagem não verbal, que utiliza signos visuais ou símbolos, né? Como, por exemplo, gestos, postura, ilustrações, placas ou músicas. Então, tudo isso comunica com as pessoas. E eu quero começar trazendo um exemplo da Bíblia para você, para a gente entender um pouquinho de maneira prática o que eu estou dizendo aqui. As pessoas leem, às vezes, o que está escrito, mas às vezes as pessoas leem imagens, posturas, a forma de ser, e elas nos leem também. Os primeiros cristãos, eles eram edificados, ou identificados, perdão, por símbolos. Um dos símbolos do cristianismo, o primeiro símbolo do cristianismo foi um peixe, sabia disso? Se você lê a trajetória do cristão e do cristianismo, da história do cristianismo, os primeiros cristãos, eles eram simbolizados ou identificados através desse símbolo aqui. Você já viu esse símbolo em algum carro, na rua? Tem muito cristão que usa esse símbolo ali na parte de trás do carro, eu particularmente já vi, né? Existem, tanto os católicos, evangélicos, usam muito esse símbolo do peixe, que foi o primeiro símbolo do cristianismo ao longo da história. A gente não vai se aprofundar nisso, mas para você ter uma noção. Com o passar do tempo, o símbolo do cristianismo passou a se tornar esse símbolo, a cruz. Então, essas são informações, quando você lê aquilo, você vê aquele peixinho no carro, se você não sabia, você vai ver agora, aquele símbolo significa o cristianismo, agora a partir de agora eu sei que é isso. Quando você vê a cruz, você se lembra do quê? Do cristianismo, de Cristo, né? E existem alguns símbolos que a gente conhece no nosso dia a dia também. Por exemplo, o que significa esse símbolo aqui? Você conhece? Eu acho que 99% das pessoas sabe que é proibido o quê? Estacionar. É um símbolo. Quando você vê esse símbolo aqui, significa o quê? É o like, né? Ok, legal, muito bem, seja como você quiser. As comunicações não escritas, não faladas, as comunicações, sejam elas através de gestos, de ações, de posturas, elas falam muito para as pessoas. Eu, como cristão, e você, como cristã, você é lido pelas pessoas todos os dias. Nós somos lidos. As pessoas olham para nós e elas têm uma visão de Cristo e do cristianismo a partir do momento que elas olham para nós. Após o intervalo, eu quero dar mais um exemplo para você, tá bom? E a gente vai para a Bíblia. Mas é muito importante a gente entender de maneira prática, para nós compreendermos que a nossa postura, a nossa vida, a nossa forma de se relacionar com as pessoas, ela é muito importante para as pessoas entenderem quem de fato é Cristo Jesus. A gente vai dar uma pausa rapidinho e vamos fazer o seguinte, entra no Instagram, entra no Facebook, após o intervalo eu quero começar essa semana mandando aquele abraço muito especial para você, tá bom? Bem rapidinho a gente volta já. Estamos apresentando para você a temporada Verdades para o Tempo do Fim, essa semana estudando a essência do cristianismo. O que é ser um cristão na prática? Durante essa semana a gente vai falar sobre algumas questões bem interessantes, né? Muita gente tem alguns questionamentos, a gente vai pincelar alguns deles aqui. Por exemplo, é importante as pessoas olharem para mim e enxergarem em mim um cristão, ou eu não devo satisfação para ninguém? Deus conhece o meu coração. Eu não posso ser julgado por ninguém. Essa fala é muito comum hoje, né? Só Deus para me julgar. Não importa o que eu faça, como eu viva, Deus conhece o meu coração, e aí eu não devo satisfação para ninguém de como eu vivo, porque na verdade cada um vai prestar conta de si a Deus. Claro, tem um aspecto da verdade, mas a gente tem que entender o que é ser cristão na prática também, né? Nós começamos a falar no bloco anterior sobre
a linguagem que nós comunicamos com as pessoas através da forma escrita, falada e também através dos gestos, das ações, de símbolos. As pessoas fazem uma leitura do mundo, nós fazemos uma leitura do mundo acerca de tudo que está ao nosso redor, né? A roupa que eu visto diz algo para você. Essa imagem, esse cenário diz algo, algo positivo ou negativo. A gente está lendo tudo, as pessoas a cada momento, né? Antes da gente continuar isso bem rapidamente, como eu prometi, eu quero mandar alguns abraços para as pessoas que escreveram nesse momento para a gente aqui através das redes sociais. A Thelma Maria dos Santos Borges, boa noite, pastor Fábio, um abraço para todos do Escola Bíblica. Boa noite para você também, Thelma. A Beth está acompanhando pelo YouTube. Ô Beth, que legal, hein? youtube.com/Rede Novo Tempo. Nesse momento, a gente está transmitindo a TV também. A Vanusa Santos acompanhando. Esse é o pessoal que segue a gente pelo Instagram, bem rapidamente pelo Facebook também. E lembrando que você pode assistir, inclusive, agora pelo YouTube, né? E pelo NT Play. Deixa eu ver se eu consigo bem rapidamente aqui. Tanta informação, tanta rede social, tanta possibilidade, então não tem desculpa para não assistir, né? Será que a gente está transmitindo pelo Facebook hoje? Tá, nesse momento estamos, e eu aproveito e mando um abraço para o Francisco Rufino, desejando uma boa noite, está no Acre, um abraço Acre, um abraço Francisco, a Mari Silva também, mandando um abraço para o esposo Wilson, e ele não perde nem um dia de estudo, tá bom? Valeu, um abraço para vocês todos aí, vamos seguir? A linguagem não verbal, a forma como a gente se expressa para as pessoas, a gente aprende isso inconscientemente, né? Eu vou dar um exemplo para você aqui, 2 exemplos bem rápidos e práticos, 2 imagens para você ver. Presta atenção nessa imagem desse rapaz aí. Você sabia que uma pessoa que cruza os braços, normalmente, quando a pessoa cruza os braços, ela inconscientemente está dizendo para você que ela tem uma certa reserva com relação ao que você está falando. Ela está, de certa maneira, um pouco fechada para aquilo que você está expondo. Inconscientemente, essa pessoa está dizendo isso para você. Por mais que ela possa dizer assim, nossa, que interessante, né? Se ela está com os braços cruzados, é que, na verdade, ela tem uma certa preocupação com aquilo que você está falando. Você já viu alguém com um sorriso falso? Aqui a gente colocou uma foto de alguém com um sorriso, aquele sorriso assim que não é um sorriso que as pessoas sorriem com os olhos também, né? As pessoas percebem isso. Você pode ser uma pessoa extremamente culta ou alguém muito simples, mas normalmente a gente olha para alguém e a gente sabe se a pessoa está sorrindo de verdade ou não. E aí eu tenho um telhado de vidro que você pode estar me lendo nesse momento aqui. Sempre há uma maneira da gente analisar as pessoas. Nós dizemos com aquilo que a gente mostra. As pessoas ficam com aquilo que a gente demonstra. Por isso é importante a frase que eu falei no início, né? Que as pessoas leem mais você do que a Bíblia. O quanto é importante a linguagem não verbal para os cristãos, né? A Bíblia fala que é importante. Eu quero ler um texto para você aqui. Olha o que diz esse texto, Mateus 26, 73. No contexto da perseguição de Jesus, os discípulos sendo perseguidos também, né? O contexto ali antes da morte de Cristo, olha o que diz. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Pedro estava com medo de se declarar cristão porque tinha medo de morrer. Mas eles olharam para Pedro e falaram assim, não adianta você dizer que você não é um cristão. O jeito de você falar... E quando a gente faz uma leitura desse texto, é mais ou menos eles dizendo assim, ó, o teu modo de falar, esse dialeto teu, né, esse sotaque teu, é diferente do de Jerusalém. A gente percebe que você é um cristão. Existem alguns comentaristas que dizem o seguinte, que os judeus e os galileus tinham um jeito de falar meio de... Alguns zombavam deles, né? Meio rudes, meio engraçado, parecendo um palhaço. Eles eram ridicularizados pelos habitantes da Judéia. Então, quando Pedro falou, não tinha como ele esconder que ele é um cristão. Da mesma maneira, de uma maneira positiva, quando as pessoas olharem para nós, elas têm que naturalmente perceberem que nós somos cristãos.
a nossa forma de falar, de viver, de expressar, né? Você que é mineiro, você que é baiano, você que é carioca, você que é paulista, você que é gaúcho, você que é goiano, você sabe. Normalmente a gente ouve alguém falando, a gente sabe, olha, é gaúcho, é carioca. Olha, esse é mineiro, né? Eu sou mineiro, de vez em quando eu solto o porta aqui, né, um pouco mais fechado. A gente sabe. Alguns pensam que o interior de São Paulo também fala um pouco assim, né? Ele poderia negar 1000 vezes Pedro, mas o jeito dele mudou quando ele andou com Cristo. Mesmo que ele negasse ser um cristão, as atitudes, as palavras delataram ele, descreveram. As palavras dele disseram assim, ele é um cristão. As pessoas olhavam para ele e percebiam isso. O jeito como você se comporta na vida, nas redes sociais. E aí eu pergunto para você, qual que é a mensagem que você tem dito para as pessoas? Já pensou sobre isso? O que você posta na rede social? A forma como você reage aos problemas da vida? Eu me lembro que uma vez eu estava assistindo um programa na televisão e isso foi duro. Talvez você tenha assistido faz muito tempo atrás. Eu me lembro que tinha uma moça que ela era, eu vou até dizer, né, ela é funkeira. E nisso chegou uma mulher que se dizia cristã, querendo trazer uma lição de moral para aquela funkeira, que ouvia funk, cantava funk, né? E ela começou a falar, tal, e de repente aquela funkeira deu uma lição de moral naquela dita cristã e disse assim, olha, você quer me dar uma lição de moral? Olha o seu jeito de vestir, olha a sua postura, olha a sua arrogância. Eu fui cristã, eu convivi com cristãos, eu sei o que é ser um cristão. Você não tem postura nenhuma para me dar moral, para trazer uma lição de moral para mim. Concordando você ou não com essa situação que foi real numa TV, o fato é que as pessoas olham para nós e elas fazem uma visão de nós. E a gente vai ter força ou não para falar de Cristo se a gente viver muito do que Cristo viveu. A gente pode ter a melhor mensagem do mundo, mas nós podemos estragar com o nosso jeito de ser, com a nossa incoerência, com a nossa hipocrisia. As pessoas percebem isso. A sua forma de falar, de comentar, tudo isso de fato vai delatar se nós somos cristãos ou não, se você é ou não. Olha a advertência de Paulo para a gente aqui. Quero ler mais um texto para você. 2 Coríntios 2,15 diz assim, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Tem duas histórias e lições nesse texto. Primeiro, o fato de nós sermos cristãos, isso sai como um incenso diante de Deus. Deus se sente feliz em ver a nossa postura, mas ao mesmo tempo as pessoas percebem como se fosse um aroma diferente em nós, um perfume diferente. As pessoas olham para um verdadeiro cristão e percebem que tem alguma coisa diferente nessa pessoa. E aí envolve vários aspectos. Pastor, roupa tem a ver com isso? O que eu faço tem a ver com isso? A gente vai falar durante a semana sobre isso. Vai mencionar um pouco mais, vários aspectos. Mas eu quero deixar para você a frase do reformador John Calvino, né? Ele comenta esse texto aqui, dizendo o seguinte, não emitem algum perfume de si mesmos, que nós cristãos não temos o perfume em nós, mas porque a doutrina e a postura que eles trazem é odorífera, para que possa imbuir o mundo inteiro com o seu perfume delicioso. Esse perfume é o perfume de Cristo. A gente não está representando a nós mesmos, nós não estamos nos representando. A essência do cristão, a base de tudo, é Cristo. E a essência do cristianismo se resume em uma palavra, coerência. A gente tem que viver, a gente tem que demonstrar o que nós somos. Eu queria que você refletisse nisso essa semana. Esse assunto está só começando, é um desafio para mim, para você também, tornarmos prático o cristianismo, as pessoas perceberem isso em nós. E eu convido você para amanhã a gente estar mais uma vez juntos aqui para estudarmos a continuação desse tema, a essência do cristianismo. Que Deus abençoe você. E eu quero lembrar uma coisa, você pode assistir o programa de hoje e os outros programas também através do NT Play que você vê na tela agora, tá bom? Entre, acompanhe
e toda a temporada está lá. Siga a gente também nas redes sociais, siga o nosso YouTube, youtube.com/Escola Bíblica NT, tá bom? Que Deus te abençoe e a gente vai orar nesse momento pedindo sabedoria dos altos céus. Senhor, obrigado por esse tema, um tema tão especial essa semana. Através de 2 versos hoje, nós já aprendemos grandes lições. A importância de nós olharmos para Cristo, para o Senhor e vivermos as Tuas verdades. Nós nos colocamos em Tuas mãos, pedimos a Tua orientação e forças para representarmos as Tuas verdades, o Teu caráter e a Tua imagem diante das pessoas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, forte abraço e a gente se encontra, se Deus quiser, amanhã, ao vivo, 8h30 da noite. Estou nas redes sociais agora, a gente vai conversando, convide seus amigos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Um abraço.